Uma grande vitória fora de casa na Copa Libertadores. Você vai analisar com a gente agora quem são os novos protagonistas e esse novo jeito do São Paulo de jogar que está dando muito certo. São Paulo venceu o Libertad num jogaço, com novos protagonistas, com o Zubeldia antes questionado, agora achando soluções muito interessantes na equipe. Quem vai analisar comigo é Vincenzo Dalicani. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui à tua casa, Visão para Jogo. Vincenzo, traz pra gente o que aconteceu nesse jogo e o que tá rolando aí de tão legal nesse São Paulo. É interessante, né? Porque, apesar de muito questionado, o trabalho do Zubeldia encontrou uma adaptação que era pedida pelo torcedor de São Paulo em grande parte, né? É colocar os meninos, é utilizar da base, é aproveitar de uma geração muito positiva da base de São Paulo. E a partir do momento em que o Lucas se machuca e que o Oscar se machuca e que ele tem 6 desfalques importantes nesse momento, ele começa a entender que, talvez mudar a maneira de jogar, ser um time que transiciona um pouco mais, ter superioridade também na última linha, pode ser um caminho viável, um caminho factível, um caminho que renda pontos ao São Paulo. Teve uma sequência complicada com alguns empates e agora, com a vitória contra o Santos e a vitória contra o Libertad, ele não só tem um respiro na trajetória dele pelo São Paulo, sai um pouco da berlinda, mas também ele descobre e ele começa a mostrar cada vez mais que sem Lucas e Oscar esse time do São Paulo pode ser um time reativo muito bom. Muito pelo Lucas Ferreira, né? Exatamente, muito pelo Lucas Ferreira, muito pela boa fase do Ferreirinha, mas também muito pela boa fase e pela qualidade que tem o Matheus Alves jogando como meio-campista, né? Vamos nessa? Vamos começar? Dar uma análise aqui. Você gosta de conteúdo de análise do São Paulo? Compartilha esse vídeo com a tua galera, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal que a gente traz um conteúdo com muita análise legal aqui, muita dedicação e pede em troca, é claro, a sua inscrição para apoiar o nosso projeto. Então compartilha com a galera e bora pra análise. Tem vídeo do São Paulo Esporte, tem vídeo do São Paulo e Santos. Tem muito vídeo do São Paulo. Vai ter vídeo agora do Libertad, contratações do São Paulo também. E assim, a gente só não fez São Paulo e Cruzeiro porque o jogo foi muito ruim, porque eu tava lá para analisar e a situação não deu tão certo, mas tudo bem. Vamos, a partir desse momento, começar a analisar esse novo ataque do São Paulo e o cerne desse vídeo, o motivo que esse vídeo existe, é para falar de superioridade numérica, para entender como o São Paulo consegue em transição ter mais jogadores que o adversário. Primeiro gol do São Paulo contra o Libertad, o gol do Ferreirão, do Lucas Ferreira, né? Tem a bola afastada na marcação, o São Paulo vai conseguir sair tocando bola e esse momento é importante demais. O que dá para ver? André Silva tem ela, o Luciano vai ser uma outra opção nesse time para transicionar, com o Ferreirinha bem aberto, o Lucas Ferreira aberto do outro lado contra 3 jogadores do Libertad. É uma situação de superioridade numérica assim que recuperou a bola. E assim, adianta ter superioridade numérica sem qualidade para romper linha? Não adianta. Adianta ter superioridade numérica sem qualidade para preencher bem o espaço? Não adianta. Mas o São Paulo sabe fazer isso. Todo mundo viu o gol e o André Silva dá um passe espetacular para o Ferreira na jogada, né? O Ferreirinha vai atacar pelo lado esquerdo com o Luciano e com também o André Silva atacando por aqui. Você vê que interessante, agora tá 4 contra 4, né? Tem 2 jogadores do Libertad pela direita e 2 pelo lado esquerdo. Mas qual que é o problema pro Libertad nesse lance? 2 jogadores estão centrados no Lucas Ferreira. Por quê? Porque ele é muito rápido. Ele tem muita qualidade para conduzir a bola, para ser um jogador de arrasto. Ele tem a passada muito larga, tem explosão física, tem qualidade para isso. Então, para ele chegar no fundo é muito fácil, né? Você percebe que este jogador aqui, o defensor do Libertad, ele já percebeu que esse aqui tá ficando para trás. Exato. E ele tá tendo que largar a posição dele, porque ele poderia muito bem se posicionar aqui para, de repente, coibir a chegada desse jogador, para tentar tirar essa bola do Ferreirão, como você chamou aqui, né? Isso, exatamente. Essa brincadeira aí. Mas, de fato, porque é um jogador perigoso, um jogador que tem qualidade. E ele tá tendo que tomar essa atitude ali. E também uma atitude que deixa em dúvida o defensor, né? Exatamente. E é o tempo suficiente para ele, de fato, levantar a cabeça e fazer esse gol. Objetividade, né? Porque é um jogador que busca o gol a todo momento, é um jogador que busca avançar no campo a todo momento. Isso não pode ser bom em alguns momentos, em algumas situações. O jogador tem que ter a qualidade e a calma, a paciência para temporizar um pouco a jogada, acalmar um pouco os ânimos. O Ferreira não tem isso ainda, mas isso nem de longe passa a ser um ponto negativo. Por enquanto é um grande destaque, né, e qualidade para finalizar a jogada, né? Você vai ver aqui para frente que o Ferreirinha pela esquerda, o Luciano e o André Silva serão opções de passe. Ele finaliza e faz o gol. É muito interessante, ele consegue conduzir, atrair a atenção e mesmo com marcação dobrada, ele conduz e faz o gol. O André Silva estava livre de marcação, o Ferreirinha estava livre de marcação. E pro bem dele ele acertou, tá? Pro bem dele ele acertou. Né? É bem verdade, mas assim... Tem que arriscar, né? Personalidade, mesmo um jogador tão jovem, né? No segundo gol é algo parecido, tá? O Ferreirinha vai lançar lá pro outro lado pro Luciano.
3 jogadores, Luciano, Ferreira e André Silva, contra 2 jogadores do Libertad. A bola vai rodar, o Ferrarese vai se juntar a esse time do São Paulo na jogada no momento do cruzamento. 5 contra 5, né? Mas 5 contra 5 que eu falei da qualidade para preencher espaço. 5 contra 5, mas com 2 jogadores livres, né? E aí, mesmo que em igualdade numérica, bagunça. Mesmo que em igualdade numérica, é um time que consegue preencher o espaço bem o suficiente para ainda assim ter jogadores livres de marcação. E outra coisa, igualdade numérica é bom pro ataque. Quando está em igualdade, o ataque está em vantagem. Porque na jogada do 1 contra 1, muito provavelmente o atacante vai ter mais qualidade que o zagueiro. E aí é muito mais fácil você ter vantagem. Então, assim, até nesse lance que está o número igual, é vantagem para o São Paulo. E é um São Paulo que mostra que em transição consegue muito bem aproveitar em qualidade para preencher espaço, velocidade e objetividade, muito pela qualidade do Lucas Ferreira, do Matheus Alves, do Ferreirinha, do André Silva, conseguir gerar situações de gols e gols dessa maneira, né? Você vê como o São Paulo está mostrando uma qualidade muito grande em jogo de transição também. Exatamente, é um São Paulo que vira um time reativo nesse momento da temporada. E é muito interessante porque... Que bom que você trouxe essa análise contra o Santos também, porque contra o Santos a gente já viu esse tipo de atitude, Sim. né? Principalmente nessa parte sem bola. Como os jogadores ali, pela característica também, é claro, é óbvio que você ter um Calheri lesionado nunca é legal, nunca é positivo. O André Silva é um bom jogador também. E traz uma característica diferente para o time. Você tem o Ferreira, você tem o Matheus Alves, que nem você falou, o Lucas Ferreira. Sim. Então, assim, você traz uma nova energia para o time, muda o jeito de jogar, porque você tem que mudar suas peças, Sim. mas dá muito certo, porque os meninos são talentosos e porque tem essa questão, principalmente da parte sem bola, né, que hoje é cada vez mais fundamental no futebol de alto nível, né, Vitinho? E tá dando muito certo, é um time bem encaixadinho, que o Zubeldia, é claro, a gente tem que falar que tem muito mérito, né? Então a gente destaca um São Paulo que tem qualidade para pressionar e para roubar bola, o que gera normalmente situações ou de 1 contra 1 ou de superioridade numérica. É um São Paulo que tem sim qualidade para transicionar, para contra-atacar, o que normalmente gera situações de 1 contra 1 e superioridade numérica. Você viu como é pensado? Você viu como o Zubeldia aposta nos momentos em que ele não tem tanto a qualidade do elenco do São Paulo, que é Lucas e Oscar, a principal qualidade. Quando ele não tem, ele aposta em traços que podem deixar o time dele em vantagem, mesmo sem tanto essa qualidade. Não que os jogadores sejam ruins e longe disso, tá? Mas não são do nível do Oscar e do Lucas, né? É muito diferente. Classe, né? Se a gente vê contra o Santos, tá? O Santos vai tentar sair jogando pelo lado esquerdo, aqui o Lucas Ferreira rouba a bola. O Marcos Antônio vai conseguir um passe interessante pro Ferreira e olha a situação de 4 contra 3. O Léo Godoy tá aqui. Mas o Léo Godoy não está envolvido na marcação ainda. Ele está tentando jogada, se recuperar, né? Porque o Santos ataca muito com o Léo Godoy espetado pela direita. Então você tem, nesse momento, o São Paulo com 4 jogadores, Lucas Ferreira, Matheus Alves, André Silva e Ferreirinha, contra 3 jogadores de marcação do Santos. E esse defensor aqui já está de cabelo em pé, né? Porque tem dois jogadores atacando, exatamente. Ele vai ter que escolher um para marcar. Exatamente. A bola está com o Ferreira, ele vai conseguir conduzir e encontrar bem o André Silva, e aí o cruzamento do André Silva é interessante por quê? De novo, o Santos com 4 jogadores dentro da grande área para 4 jogadores do São Paulo dentro da grande área. Que eu falei, igualdade numérica é vantagem ao ataque. E aí o Ferreira faz bem a jogada nas costas do Zé Ivaldo para entrar na área e dar a opção. E o passe do André Silva é muito interessante. Você falou do Calheri. O Calheri é muito bom. O Calheri é um definidor nato. O Calheri tem qualidade para concluir chances, sim. Tá? E não é falar mal do Calheri, isso que eu vou falar. Mas o André Silva tem outra característica. É mais móvel, consegue encontrar melhor os passes. Encontrou para o Lucas Ferreira, por exemplo, contra o Libertad, né? Então, assim, é um jogador que tem outra característica e soma mais ao São Paulo nesse momento. O próprio Calheri, aí de fato é a característica dele, né? Mas ele acaba induzindo um pouco os companheiros aí mais para um jogo aéreo, para uma jogada ali de mais forçar essa bola, né? E não de tanto atacar o espaço, né? Exatamente. Então, assim, são características, né? É o que o Zubeldia tá na mão, claro. O Calheri agora provavelmente fora da temporada, né? E a questão é, uma pena a lesão do Calheri. De verdade, assim, é muito ruim você ver esses jogadores de qualidade perderem tanto tempo no futebol brasileiro, né? E que, infelizmente, acontece bastante. Mas mesmo com o Calheri como um jogador disponível, fosse esse o caso, o André Silva deveria jogar. Nesse contexto, o André Silva é melhor para o São Paulo do que é a característica do Calheri. Mais uma vez, agora conduz o Matheus Alves marcado, é verdade? Mas, de novo, né? Na última linha... Essa condução de bola aí pro meu marcador aqui chegar... o marcador não chega, né? Não busca. E aí você tem 1, 2, 3, 4 jogadores do Santos contra 1, 2, 3, 4 jogadores do São Paulo. Você entende de novo como a transição gera igualdade numérica? E aí sai o gol do André Silva, né? E você vê novamente na marcação, né? Esse jogador aqui que é o Gil, ele vai ter que sair dar esse bote, ou ele vai ficar ali esperando, mas
focado ali no cara que tá vindo com a bola, exatamente. né? Então ele já tá envolvido na jogada e os outros estão marcados. E aí que eu esse aqui tentando se recuperar. Exatamente. E assim, o jogador que tá tentando se recuperar não tá marcando, não tá posicionado para marcar. O que eu falo do 1 contra 1? E como 1 contra 1 é melhor pro ataque, normalmente é melhor pro ataque, né? Você tem o André Silva, um jogador rápido, de explosão física e conclusão, contra o Zé Ivaldo, que é um zagueiro mais lento, é um zagueiro mais da bola aérea, é um zagueiro que tem dificuldade correndo para trás. O Zé Ivaldo tomou 2 gols nas costas contra o São Paulo, né? O gol do Ferreira, o primeiro, e agora o gol do André Silva. Entende como a situação de 1 contra 1 facilita para o atacante? O André Silva tá correndo de frente e em busca do gol. O Zé Ivaldo tem que correr olhando pra bola, preocupado com o cara nas costas e correr pra trás. Tem que fazer um movimento pra trás. Com o corte também, né? Porque você vai soltar o lance, a gente vai ver que ele vai cruzar essa bola e pro defensor cortar essa bola ali virado pro seu gol. Movimento coordenado, tem que fazer um movimento certo, né? E outra coisa, o Ferreira ficaria no 1 contra 1 aqui também, o Lucas Ferreira contra o Escobar, né? Então, assim, é um São Paulo que consegue... Ele poderia ter fazer isso. De repente, solta a bola aqui e entra, ele vai deixar o companheiro no 1 contra 1. Ainda estaria Jogada perfeita. Todos estariam no 1 contra 1 e aí o São Paulo ainda assim teria vantagem, né? Então, assim, é um São Paulo que consegue encontrar boas vantagens e boas situações em muitas jogadas de transição nos últimos 2 jogos, né? Já é a 4ª jogada nos 2 últimos jogos que gerou gol. Dessa maneira, em transição e tentando no 1 contra 1. Aqui, pra gente finalizar a análise, mais um exemplo dessa jogada. O Lucas Ferreira se recupera e rouba a bola. Esse pique dele, cara. Essa jogada do Matheus Alves é inacreditável, tá? De um pé pro outro, ele consegue encontrar um passe sensacional pro Lucas Ferreira. De novo 1 contra 1. De novo, Zé Ivaldo e André Silva. Que o Zé Ivaldo suou nesse jogo, hein, meu amigo? É muito melhor pro atacante, é muito melhor pro André Silva quando ele pega o Zé Ivaldo nesse 1 contra 1. Porque ele é mais rápido, ele é mais técnico, ele tá em vantagem na jogada. E é isso que o São Paulo tá tentando fazer com o Zubeldia nesse momento. É isso que tá diferenciando esse São Paulo low profile. Vamos colocar dessa maneira? O PSG fez muito sucesso recentemente. Jogadores que ninguém conhece, o Barcolá, o Dembélé, o Kvaratskhelia, o Doué, o João Neves, jogadores que, assim, ninguém conhece, daquela gente conhece, né? Muita gente conhece, mas pro público do futebol, pro público de massa do futebol, eram jogadores talvez desconhecidos. Nesse São Paulo, o Lucas Ferreira é conhecido do torcedor de São Paulo. Era meia, se torna um ponta na base, campeão da Copinha. O Matheus Alves era conhecido do torcedor de São Paulo, né? Campeão da Copinha, camisa 10, né? Então, assim, eram jogadores conhecidos do torcedor do São Paulo, mas não da massa, do público em massa do futebol, né? E aí, quando esse público passa a conhecer cada vez mais os jogadores, você entende que é um São Paulo em ascensão, é um São Paulo com ótimas peças, né? E peças encontradas pelo Zubeldia, apesar da falta de chances para a base no começo, nesse começo de trajetória, é um treinador que dá a chance e consegue aproveitar bem a característica desses jogadores. Então, esse São Paulo low profile tem essa característica. Um time de transição, um time de superioridade numérica a todo momento, porque faz o trabalho bem feito, e um time que consegue concluir muito bem as jogadas. Contra o Libertad, 2 chances, 2 gols marcados. Né? Isso é até assustador, né, Vitinho? Como esses meninos estão se afirmando rápido, né? Sim. Você falou várias características aí que a gente espera, às vezes, de jogadores mais provados no profissional, né? Mas os meninos estão subindo agora. Um jogo muito físico, muito intenso, com e sem bola e de qualidade, cara. Sim. Você vê o potencial desses garotos. Para o São Paulo também, lançar esses meninos é importante, porque você não sabe qual que é o teto deles. Pois é. Né? Eles são jogadores que ainda estão em formação. E são não muito tem jovens. como cravar também que eles vão continuar nesse nível. Não dá pra eu chegar aqui e falar o Lucas Ferreira também. vai manter esse nível o restante da temporada, o Matheus Alves. E se oscilar é natural, né? cara. Isso completamente natural e, assim, esperado, né? Esperado. É muito mais fácil a gente projetar que eles vão oscilar e que eles provavelmente vão perder a vaga com o retorno do Lucas e do Oscar do que eles vão manter esse nível altíssimo ao longo de toda a temporada. Então, assim, o torcedor tem que ficar muito feliz com a chegada desses caras, mas o torcedor, logicamente, tem que ter calma, tem que ter paciência para o desenvolvimento desses jogadores. Para um apontamento só, Mati, sobre essa questão do jogo em transição e de um jogo do São Paulo que tem muito pautado na roubada de bola em cima, na transição, mais do que na posse da bola. O São Paulo normalmente tem 3 jogadores na base da jogada, 2 alas bem abertos, 2 volantes e aí, logicamente, os jogadores de frente, né? Então, você vê que falta jogadores no meio campo. O São Paulo normalmente, e o próprio Matheus Alves quando joga não é um meia de fato, mas é um cara mais de ataque à profundidade, é um cara mais de velocidade, tem a característica de meia, mas não joga tanto como um meia com o Zubeldia, né? Já jogou aberto também. O Luciano não é um meia. O Luciano é um segundo atacante, o cara que ataca também muito mais a última linha do que participa da criação da jogada. Finalizador, né? Finalizador. Então, assim, você tem normalmente Alisson e Marcos Antônio, agora os jogadores disponíveis para a função, Luiz Gustavo tá fora, o Pablo Maia tá fora.
Alisson e Marcos Antônio como os dois únicos jogadores do São Paulo para a criação da jogada, para a construção da jogada. Isso em vários momentos vai te dar inferioridade. Então quando a gente vê superioridade na última linha, a gente vê inferioridade também do São Paulo no meio campo. Por isso talvez o São Paulo tenha dificuldade em controlar jogo. Por isso às vezes o São Paulo não vai conseguir se impor tanto contra adversários de meio campo mais recheado, que tem 4, 5 jogadores por ali. Então assim, não é um esquema perfeito, não é um esquema à prova de falhas, mas é um esquema que prefere ter superioridade na última linha do que na linha do meio campo. E aí é característica dos Zubeldia. Então assim, vai dar certo toda vez, vai contra times diferentes, vai reagir de maneiras diferentes. Esquema perfeito, né, não tem fórmula, não existe fórmula você tem no futebol, né? A todo jogo um time adversário, um técnico adversário tentando te superar ali na questão tática também. Exatamente. Então faz parte, toma lá da cá, vamos dizer assim, nos treinadores também, né? É isso. Então assim, explica o porquê desse jogo de transição. Explica o porquê dessa superioridade numérica no ataque. E explica por que talvez o São Paulo não consiga dominar tantos adversários em questão de posse de bola, em posição com a bola no pé. Né? Uma vitória muito significativa. Libertad fora de casa. Libertad é um time que vem muito bem aí há algum tempo. São Paulo vai lá com a molecada, vence, mostra novas ideias, mostra novos protagonistas. E assim, o torcedor do São Paulo tem que comemorar bem essa vitória, comemorar esse surgimento desses meninos, porque é muito interessante a gente acompanhar o time do São Paulo agora, daqui pra frente, com os Zubeldia, né? E assim, é uma fase que tende a acabar, né? Porque o Lucas tá voltando. Isso não é ruim. Verdade. Obviamente não é ruim. Na próxima terça-feira, acho que já... Não sei se na Copa do Brasil, porque o São Paulo tende a poupar, mas no jogo seguinte, no Campeonato Brasileiro, acho que é uma sexta-feira, né? Joga fim de semana, joga terça-feira e acho que joga na sexta-feira. Aquela rodada espalhada, né? É, uma rodada que tem 5 dias. Enfim, no Brasileirão, na próxima semana, o Lucas já deve retornar. Então, talvez não vejamos tanto este São Paulo low profile do Zubeldia, mas que foi uma fase legal, foi. Termina pelo menos muito bem, né? Foi legal, muito interessante. É aquela dor de cabeça boa para os Zubeldia. Exato, exatamente. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. E já reforço aqui para você, torcedor do São Paulo ou não, gosta desse tipo de conteúdo, compartilha no grupo com os amigos, se inscreve aqui no canal, dá essa força pra gente. A gente faz conteúdo aqui com muito carinho, dedicação para vocês. Que a gente pede em troca, é claro, a sua inscrição, o seu apoio. Curte o vídeo, compartilha, deixa o like e deixa nos comentários também se você quer algum tipo de análise específica do seu clube ou de algum jogo que você gostaria de ver aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.